Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube há 13 anos, desde 2010, trazendo cultura, trazendo informações para todas as famílias, tá bom? Por gentileza, inscreva-se no canal, estamos agora com mais de 3 milhões de inscritos, tá ok? Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre transformação de soro. Transformação de soro. O que seria transformação de soro, pessoal? É o seguinte, vamos supor que o médico receite para você aí um soro, fisiológico, glicosado, uma certa porcentagem, e aí você não tem esse soro disponível. Você tem um soro com uma porcentagem ou maior ou menor, você tem ampolas, né, com porcentagem de glicose dentro do soro, né, maior ou menor também, ampolas com ml maior, ml menor, né? Então isso aí tudo dá para você aproveitar. O médico te dá uma certa porcentagem, você não tem a porcentagem que você quer e aí você faz uma transformação. Você dá um jeitinho aí onde você está, você dá um jeitinho para atender a prescrição médica e é isso que a gente vai ver agora. Tudo bem? Então vamos ler aqui o enunciado para a gente ver o que está acontecendo. Olha que interessante. Foi prescrito pelo médico 500 ml de soro glicosado SG, né, soro glicosado 10%. Temos disponível soro glicosado 5% 500 ml. Temos também disponível ampola de glicose 10 ml 50%. O que devemos fazer para atender a prescrição médica? Olha a pergunta. Vamos ver agora devagarzinho, passo a passo, para que todos aprendam, tá? Foi prescrito pelo médico, o que foi prescrito pelo médico? 500 ml, meio litro, né? 500 ml de soro glicosado, ou seja, soro que possui glicose dentro, açúcar, né? Glicose, né? Soro glicosado, SG, né? Que é a sigla de soro glicosado, 10%. Opa! Vamos analisar logo esse pedacinho aqui, a prescrição médica, que aqui já é o que está disponível, né? O médico, ele prescreveu, ele quer o seguinte, 500 ml de soro glicosado 10%. Isso a gente tem que ver, hein? Esse soro glicosado 10% quer dizer que há dentro desse soro, dentro desse frasco, dessa ampola de soro glicosado, há dentro dele uma certa quantidade de glicose. E é aqui que a gente vai saber quanto de glicose há dentro desse soro glicosado, dentro desse soro. Tá bom? Quanto de glicose nós temos dentro desse soro de 500 ml, sendo que ele é 10%. Através desse 10% a gente consegue saber quanto de glicose nós temos dentro desse soro. Tudo bem? Nesses 500 ml. A gente vai ver aqui passo a passo devagarzinho. Vamos lá, vamos ver se a gente tem esse soro glicosado 10% 500 ml. Olha que interessante. Temos disponível soro glicosado 5%, não é 10% que foi prescrito pelo médico. Olha que interessante. Temos 5% 500 ml. Opa, 500 ml bate. Meio litro, né? No entanto, a porcentagem de glicose dentro do soro não bate com o que o médico prescreveu, né? Então a gente vai ter que descobrir, dar um jeitinho aí para atender a prescrição médica. E nós temos também disponível, olha que interessante, temos também disponível ampola de glicose 10 ml, valorzinho a quantidade bem baixa, né? O volume bem baixo em relação ao que foi solicitado, né? Ampola de glicose 10 ml, 50%, em relação à ampola, por mais que seja 10 ml, a porcentagem é altíssima. Em relação ao frasco ampola, ao frasco de soro, né, soro glicosado, nós temos 5% só. Aqui é 50%. Apesar de que o ml é baixo, o volume é baixo, mas a porcentagem é alta. Então é o seguinte, esse aqui, o soro glicosado que nós temos, apesar de ser 500 ml também igual à prescrição médica, ele não atende a prescrição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essas ampolas, não sei se são ampolas ou ampola. Vamos verificar aqui, tá bom? Para quê? Para a gente completar esses 5%
e até atender a prescrição médica. Na verdade, essa porcentagem é pouco utilizada, a gente vai utilizar gramas. Para quem já conhece transformação de soro, já sabe o que eu estou falando, né? Então essas ampolas vão ajudar o frasco de soro glicosado a atender a prescrição médica. A gente consegue fazer isso, dá um jeitinho para atender a prescrição médica. Tá ok? Temos também disponível ampola de glicose 10 ml 50%, certo? O que devemos fazer para atender a prescrição médica? Pessoal, é o seguinte, em se tratando de soro glicosado, por exemplo, que é esse caso, nós temos 10%. O que quer dizer esse 10%? Vamos lá, esses 10% ele quer dizer o seguinte, vamos colocar aqui, soro glicosado 10%. Esses 10%, pessoal, quer dizer o seguinte, que a cada 100 ml, olha só, volume a cada 100 ml de soro glicosado, presta bastante atenção, a cada 100 ml de soro glicosado, nós temos 10 gramas de glicose. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que você tem que saber. A cada 100 ml, nesse soro glicosado 10%, isso quer dizer que é 10, não é porcentagem, 10%. Você tem 10 gramas, não é 10%, hein? Você tem 10 gramas de glicose a cada 100 ml do soro. Novamente, o soro glicosado 10% entra a grama. Quando eu falo em porcentagem, entra a grama. Isso quer dizer que você tem 10 gramas de glicose a cada 100 ml dentro desse soro glicosado. Olha lá o enunciado. Foi prescrito pelo médico 500 ml de soro glicosado 10%. Soro glicosado 10%. Aqui quer dizer que a cada 100 ml desse soro, nós temos 10 o quê? Gramas de glicose. Novamente, a cada 100 ml desse soro, quando fala soro glicosado 10%, opa, você já tem que saber. Isso quer dizer que a cada 100 ml do soro, nós temos 10 gramas de glicose. Está aqui, ó. Já que é soro glicosado 10%, isso quer dizer que a cada 100 ml desse soro, nós temos 10 gramas de glicose. Isso você tem que saber, isso aqui é uma regrinha que você tem que saber. Você tem que guardar. Soro glicosado 10% quer dizer que nós temos 10 gramas de glicose a cada 100 ml do soro. Ó. Então 100 ml possui 10 gramas de glicose, isso você tem que saber. Por que, Marcos? Porque é o seguinte, ó, o médico não prescreveu 100 ml, ele prescreveu 5 vezes mais que isso aqui, ele só prescreveu os 10%, olha lá. Foi prescrito pelo médico 500 ml. 500 ml é 5 vezes mais que o 100 ml que faz parte da fórmula que você tem que guardar para você. O médico não prescreveu 100, ele prescreveu 500 ml de soro glicosado 10%. Tá bom? Então é o seguinte, o que a gente vai descobrir aqui? Através disso aqui que você tem que saber que a cada 100 ml estão contidos 10 gramas de soro glicosado por causa dos 10%, é 10%. 10%. Só que é grama, não é porcento, é grama a cada 100 ml. Tá legal? Ok? Então é o seguinte, para que a gente utiliza isso aqui que a gente tem que saber? Porque o médico prescreveu 500 ml. Ele não prescreveu 100 ml, ele quer 500 ml. Então agora o que a gente pode descobrir com a regrinha de 3 que a gente já está utilizando aqui? A gente pode descobrir quantos, pessoal, é quantos gramas, tá bom? A língua portuguesa é meio cheia de coisas, então é quantos gramas. Por exemplo, 1 grama, 300 gramas,
tá bom? 200 gramas, tá bom? A língua portuguesa tem essas coisas. Então, quantos gramas de glicose há dentro desse soro que foi prescrito? Vamos colocar aqui, ó. Prescrição médica. Soro glicosado, né? 500 ml, 10%. Tá. Prescrição médica foi 500 ml. Ok? 10%. 10% a gente tem que saber o que acontece. Agora o que a gente vai descobrir? Quantos gramas de glicose há dentro desses 500 ml prescrito pelo médico? Novamente, quantos gramas de glicose nós temos dentro do frasco de 500 ml prescrito pelo médico? Quantos gramas? Isso aqui a gente já tem como base, como fato, como padrão, você tem que utilizar. Então aqui, ó, 100 ml, 10 gramas. 500 ml, acho que tá fácil, hein? 500 ml, quantos gramas de glicose nós temos? Acho que você já percebe que é 5 vezes mais, né? Então aqui talvez seja 5 vezes mais também, né? Ó, 100 ml contém 10 gramas, porque é 10%. Então é 10%. E 500 ml? Vamos colocar aqui e montar a nossa regrinha de 3 simples. Então 500 ml possui quantas gramas de glicose nesse soro glicosado 10%? Quantas gramas? Quando a gente não sabe, a gente chama de X. Interessante, hein? A gente chama de X. X o quê? Gramas, que a gente vai descobrir quantas gramas de glicose nós temos dentro desse soro prescrito de 500 ml. Tá fácil aqui, né? Você vê que é 5 vezes mais. Aqui provavelmente seja 50. Mas vamos continuar a continha. Eu vou fechar aqui para não embolar tudo. Repito, estamos descobrindo quanto de glicose há dentro desse frasco de 500 ml prescrito pelo médico. Desse soro de 10%, que é 10 gramas a cada 100 ml. Então vamos lá. Como que a gente faz? Multiplica em cruz. Esse vezes aquele, que é igual a esse vezes aquele. Então esse vezes esse é igual a esse vezes aquele. Certo? É sempre assim, tá ok? Então, não utilize a unidade de medida, você não utiliza só os 3 números, por isso que chama a regrinha de 3 simples, você utiliza só os 3 números e o X, que é o número, que é a quantidade, que é a gramagem que você vai encontrar, se é que eu posso dizer assim, ok? Então, a gente vai encontrar X gramas, que corresponde a 500 ml nesse soro glicosado 10%. Então, vamos lá. Então, será 100 vezes X, coloca aqui, ó. 100 vezes X, se quiser colocar o vezes, coloca, se não quiser, não precisa, é igual 100 vezes X é igual 500 vezes 10. 500 vezes 10. Ok? Estamos resolvendo a regrinha de 3 simples para encontrar novamente quantos gramas há em 500 ml de soro glicosado 10%. Esse de cima eu tenho que saber, tá? Vamos lá, 100 vezes x é igual a 500 vezes 10, temos aqui uma multiplicação, vamos fazer essa multiplicação. Multiplicar um número por 10 é muito fácil, o que, que você faz? Ó, já vamos anotar o 100 vezes x, que é igual. Repito, não precisa colocar o vezes aqui, tá bom? Se não quiser, não precisa. 100 vezes x é igual 500 vezes 10, olha como é fácil. Qualquer número multiplicado por 10, você coloca ele na resposta, o número que está sendo multiplicado por 10, e acrescenta o zero do 10, só isso. Uma coisa interessante, como que é mesmo? Qualquer número multiplicado por 10, você coloca o número na resposta, e pega o zero do 10 e coloca junto. Pronto, você já multiplicou 500 vezes 10, que deu 5.000. Tá ok? Continuando, agora nós temos 100 vezes x igual a 5.000. Ok, queremos encontrar o valor do x, que é a quantidade de gramas. Queremos encontrar o valor do x, temos 100 vezes x, que é igual a 5.000. Vamos pegar esse 100, que está multiplicando o x, e passar ele para o lado de lá do sinal de igual,
trocando a operação matemática. A operação aqui é multiplicação. A gente vai passar como divisão, que é uma outra operação matemática. Sempre inverte, né? O contrário da multiplicação é a divisão. Então esse 100 vai passar para lá dividindo. Você pode colocar um traço aqui embaixo e pôr 100 aqui embaixo, ou um traço aqui do lado e pôr 100 aqui do lado também, não há problema nenhum. É a mesma coisa. Então vamos copiar x é igual a 5.000. Eu vou pôr aqui do lado, só para vocês acostumarem, tá bom? 5.000 dividido por esse 100 aqui. Olha que interessante. X é igual aos 5.000. Não, vou fazer o seguinte, eu não vou pôr traço 100 não, vou pôr aqui embaixo. Você vai ver que é bem melhor, vai facilitar, porque o 100 termina em 0 e esse também termina em 0. Então, dividido por 100, olha que interessante. Se eu colocasse do outro lado lá, ia ficar um pouquinho difícil para você entender, aqui fica mais fácil. Ok, então o valor do x que a gente quer encontrar em gramas é 5.000 dividido por 100. Temos aqui uma divisão, quando nós temos um número terminado em 0, dividido por outro número terminado em 0, você pode cortar um 0 de cima com 0 de baixo. 0 de cima com 0 de baixo. Aqui já não pode, porque temos o 0 e o número, então não pode. Tá? Então, você pode cortar esse 0 com esse. Pode cortar esse 0 com esse. Pronto, eliminamos, não existe mais esses zeros. O que nós temos agora, x é igual a 50 dividido por 1. Qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então já encontramos o valor do x. X é igual a 50. 50 o que, Marcos? Ó, nós estávamos procurando grama. Não estávamos procurando ml. Não. Tínhamos aqui, ó, 500 ml, 100 ml. Aqui nós já tínhamos, ml tínhamos. E grama nós tínhamos 10 gramas. E aqui não tínhamos, x gramas. Então é x gramas. Mas, x grama de quê? X grama de glicose, que já vou explicar para os senhores. Então, esse é o valor. O que é esse valor, Marcos? X é igual a 50 gramas de glicose. E essa é a quantidade, ó, grama, quer dizer quantidade, peso, né? Dentro do soro glicosado 10%, 500 ml, meio litro, nós temos 50 gramas de glicose. Já guarda isso aí para você. Se puder guardar isso é até melhor para você. Tá certo? Então, ó, novamente, encontramos o valor do x, que é em gramas. Estamos procurando quantos gramas há em 500 ml de soro glicosado 10%. Se é 10%, isso quer dizer que há dentro do frasco, dentro desse soro é 10%, todo soro glicosado é 10%, há 10 gramas de glicose dentro de 100 ml. A cada 100 ml você tem 10 gramas de glicose. Em 500 ml, que é 5 vezes 100, 100, 200, 300, 400, 500, 5 vezes 100, olha quanto que deu aqui, ó. 5 vezes 10, bateu, ó. Se 100 ml tem 10 gramas, 500 ml tem 50 gramas. Interessante, Marcos. É 5 vezes mais, ó. Então, pessoal, nesse caso aqui, o que nós encontramos? Quantos gramas há dentro, quantos gramas de glicose há dentro desse frasco de soro glicosado 10%? Quantos gramas? 50 gramas. Está aqui. Então, o médico, ele prescreveu indiretamente 50 gramas de glicose. Então ele quer 50 gramas que seja administrado no paciente, Marcos? Exatamente. 50 gramas de glicose em um frasco que contém 500 ml, ou seja, meio litro. Ele quer 50 gramas de glicose que seja administrado no paciente. Agora, pessoal, isso aqui a gente já guarda, tá bom? O médico quer isso aqui. Agora vamos ver o que nós temos disponível. Lembra lá dos 5%? Vamos ver aqui, ó. Temos disponível soro glicosado 5%. Esse 5% trabalha da mesma forma que os 10% aqui, ó. Só muda a quantidade de gramas. Interessante, hein? Temos disponível soro glicosado 5%, 500 ml. Opa! O meio litro, 500 ml, tudo bem, mas a quantidade de grama a cada 100 ml, agora mudou, hein? Caiu pela metade, talvez? Vamos colocar aqui. Temos disponível soro glicosado 5%, 500 ml. Então vamos colocar aqui, ó. Disponível
soro glicosado, 5%. Bom, baseado nessas informações que nós tivemos aqui, que você tem que saber, esse aqui você também tem que saber. O que quer dizer soro glicosado 5%? É a mesma coisa, só muda a quantidade de grama a cada 100 ml. Repetindo, é a mesma coisa, só muda a quantidade de grama a cada 100 ml. Se aqui era 10%, era 10 gramas a cada 100 ml, e 5%? 5% é 5 gramas a cada 100 ml. É só isso. Tá legal? Então, olha só. Isso quer dizer, olha a nossa regrinha de 3 simples que a gente já está montando de novo para verificar como fica a prescrição médica. Então, a cada 100 ml nós temos 5%? Não, Marcos. 5 gramas. 5 gramas de quê, Marcos? De soro, de glicose. Dentro desse soro. Soro glicosado. Tá ok? Então, o que quer dizer, o que nós temos disponível, o que quer dizer? Ó, nesse soro glicosado que nós temos disponível 5%, isso quer dizer o quê? Que a cada 100 ml nós temos apenas 5 gramas de glicose. Já que é 5%, que é a metade de 10%, que era 10 gramas, então agora é 5 gramas, que é a metade de 10 gramas. É isso que você tem que saber, isso aqui você tem que saber também. E para que você está utilizando isso, Marcos? Nós vamos analisar isso porque nós precisamos de 50 gramas de glicose para administrar no paciente. Esse aqui, já que é 5%, que é 5 gramas a cada 100 ml, com certeza talvez dê a metade do que o médico prescreveu. Porque é 5%, não é 10%. Não é 10 gramas, é 5 gramas. Talvez dê a metade do que o médico prescreveu. Já vai analisando isso aí, tá bom? Isso é muito importante que você saiba. Então vamos lá. O que nós temos disponível? Está faltando mais uma coisa aqui, ó. Soro glicosado 5%. E o ml? É verdade, vamos dar uma olhada lá. Parece que é 500 também, né? Vamos ver. Está aqui, ó. Temos disponível soro glicosado 5%, 500 ml. Opa! Então vamos verificar dentro desse frasco, né, dentro dessa bolsa de soro, né, quanto de glicose nós temos. Nesse aqui, ó, quanto de glicose nós temos? Será que é igual? Com certeza não, né? Praticamente será metade, né? Será que é metade? A gente não tem certeza, vamos dar uma olhada. Então é 500 ml que a gente tem disponível, ó. 500 ml, olha que interessante. Então vamos ver se atende a prescrição médica. Normalmente em transformação de soro não atende a prescrição médica. E é aí que entra as ampolas para ajudar nesse caso. A ampola entra ajudando a atender a prescrição médica que é de 50 gramas. Então aqui eu já vou adiantar para vocês, não dá para atender a prescrição médica. Então vamos ver aqui. Então a prescrição médica foi... o que nós temos disponível agora também é 500 ml. Então, nós temos disponível 500 ml do soro glicosado. E esses 500 ml, ele possui quantos gramas de glicose? X gramas de glicose. Espera aí, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Temos disponível soro glicosado, soro de glicose, soro glicosado 5%, que quer dizer que a cada 100 ml nós temos 5 gramas de glicose, certo? 500 ml é o que nós temos disponível, certo? Certo. Então, utilizando a regrinha de 3 simples, isso aqui eu tenho que saber por causa dessa informação, que a cada 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose, é 5%. 5%, isso aqui quer dizer que é 5 dividido por 100. Então, é 5%. Isso nós temos que saber. Então, através dessa informação, eu sei que eu tenho 100 ml a cada 5 gramas de glicose disponível, né? Aqui no hospital, aqui na nossa farmácia, né? Tá. E aí, a prescrição médica, o que está disponível, a prescrição médica é 50 gramas, 500 ml. O que está disponível também é 500 ml. Opa, temos bolsa, temos frasco de 500 ml, está aqui. Então, se a cada 100 ml nós temos 5 gramas de glicose, e 500 ml? Quantos gramas de glicose nós teremos? Dá para ver que aqui é 5 vezes mais, provavelmente aqui vai ser 5 vezes mais também, que vai dar talvez 25, né? Já que aqui é 5 vezes mais, lá talvez seja 5 vezes mais, talvez seja 25, porque 5 vezes 5 é 25.
E se for 25, ó, não atende à prescrição médica devido à porcentagem, que é a metade aqui. E você vai ver que vai dar metade lá também, então não atende à prescrição médica. Então vamos para a regrinha de 3 simples para ver o que nós temos disponível, quantos gramas de glicose nós temos disponível dentro desse soro glicosado 5%. É a mesma coisa, você vai multiplicar em cruz, também chamado de multiplicação em x, tá bom? Comece sempre pelo x que fica mais fácil para você. 100 vezes x, coloquemos aqui a mesma coisa, pessoal, não muda nada. 100 vezes x é igual a 100 vezes x é igual a 500 vezes 5. Lá era 500 vezes 10, aqui é 500 vezes 5. 500 vezes 5, olha que interessante. Lá era 500 vezes 10. 100 vezes x é igual a 500 vezes 10. Aqui é 100 vezes x é igual a 500 vezes 5. A metade, né? Então você já percebe que talvez dê a metade mesmo. Vamos lá então. 500 vezes 5, não há nenhuma regrinha, vamos fazer essa continha. 500 vezes 5 é muito fácil de fazer também. Vou fazer aqui com uma letra maior para a gente poder ver. 500 vezes 5. Ok? 5 vezes 0 é 0, coloca aqui. 5 vezes 0 é 0, coloca aqui. E 5 vezes 5 é 25. Olha que interessante. 2.500, 500 vezes 5, que é essa continha aqui. 2.500. Então, 100 vezes x, vamos colocar aqui. 100 vezes x é igual a 2.500, que é o resultado, que é o produto dessa multiplicação. 2.500. Sempre o valor é chamado de produto em uma multiplicação, tá bom? O produto da multiplicação desses dois fatores é 500, ok? É 2.500, perdão. Agora o mesmo esquema, pessoal. O 100 está multiplicando o x, queremos encontrar o valor do x, então joga o 100 para o lado de lá dividindo. Tá ok? Agora eu vou colocar aqui a barrinha do lado aqui, ó, só para você ver que funciona também. Para se precisar utilizar, você encontrar alguma coisa por aí, você saber que é a mesma coisa. Então eu vou copiar x é igual a 2.500 dividido por esse 100 aqui, ó. Vamos lá. X é igual a 2.500 dividido por esse 100 aqui, ó. Ah, interessante, Marcos. Então eu posso colocar uma barrinha. Quando tem barrinha, quer dizer que esse está sendo dividido por esse, exatamente. Marcos, eu posso cortar os zerinhos também? Pode, da mesma forma que fizemos ali, eu corto 0 com 0. Então vamos lá. É um número dividido por outro número. Um número que termina em 0 dividido por outro número que termina em 0. Quando acontece isso, na divisão você pode cortar esse com esse. Você pode cortar esse com esse. Pronto, ficou 25 dividido por 1. Tá ok? 25 dividido por 1. Por isso que aquele jeitinho lá é mais fácil de fazer, tá vendo? Fica mais fácil. 25 dividido por 1, qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então o valor do x é 25, que é a metade, né? X é igual a 25 o quê? X é igual a 25 o quê? Gramas. Estamos procurando grama, não estamos procurando ml. Ml a gente já tem os valores. E aquela grama lá nós temos também. E essa aqui nós não temos. Então x é igual a 25 gramas. 25 gramas de quê, Marcos? 25 gramas de glicose. E o que quer dizer isso aqui, Marcos? 25 gramas de glicose. Isso quer dizer o seguinte, ó. O que temos disponível? Soro glicosado, 5%, 500 ml. Bom, se é 5%, eu tenho que saber que a cada 100 ml desse soro glicosado contém 5 gramas de glicose, porque é 5%. Gramas de glicose, não é 5% de glicose não, 5 gramas a cada 100 ml. Né? O soluto, que é o pozinho, o medicamento, o solvente, que é o líquido, né? Certo. E dentro desse frasco de 500 ml que nós temos disponível, 500 ml possui quantos gramas de glicose dentro desse frasco 5% de soro glicosado? Quantos gramas de glicose nós temos dentro desse frasco de meio litro 5%?
25 gramas. Através da regrinha de 3 simples nós descobrimos. Agora eu pergunto a vocês. A prescrição médica foi 50 gramas de glicose. O que nós temos disponível no frasco de glicose, de soro glicosado, é 25 gramas. Atende a prescrição médica? Não, Marcos. Nós temos a metade. E é aí que entram as nossas queridas ampolas para facilitar a vida na hora que você não tem o que fazer para atender a prescrição médica. Você tem a metade. Então a metade você já tem, agora você tem que se preocupar com a outra metade. Você tem 25 gramas de glicose disponível em 500 ml. Isso você já tem, 25 gramas em 500 ml você já tem. Ele também queria 500 ml, né? Tá lá. Então 25 nós já temos. Temos que nos preocupar com o restante. Quanto que falta para chegar à prescrição médica? Falta 25. O médico quer 50, você tem 25 nesse frasco de soro glicosado 5%. Você só tem 25 gramas. Não dá para atender a prescrição médica. Não. Só temos a metade. Aqui ficou fácil porque ficou a metade, né? Às vezes não, às vezes vai ficar diferente. Por exemplo, 15 para atender 50, falta 35 e por aí vai. Um exemplo, tá? Agora vamos entrar com a nossa ampola para ajudar o nosso amigo aqui, ó. O nosso frasco de soro glicosado 5%, 500 ml, que não deu conta do recado. Vamos entrar com a nossa ampola agora. Vamos fazer aqui, dar um jeitinho aqui, tá? Vamos ver o que está escrito. Então aqui está. Temos também disponível ampola de glicose 10 ml 50%. Opa, essa aqui você já sabe o que quer dizer, hein? 50%. Só que é o seguinte, a ampola só tem 10 ml. Diferente daquele ali, que era 500 ml. A ampola só tem 10 ml. É pouquíssimo em comparação com aquele ali, ó. E com o que foi prescrito também, né? E o que quer dizer, pessoal? Essa ampola 10 ml 50%. Quer dizer o seguinte. 10 ml é uma quantidade bem menor que aquela. O volume é menor. No entanto, nós temos 50%, que quer dizer o quê? Também a cada 100 ml, não 10 ml, a cada 100 ml nós temos 50 gramas de glicose. A cada 100 ml, não é 10 ml, nós temos 50 gramas. Isso aqui quer dizer o seguinte, esquece isso aqui. A cada 100 ml, todos são a cada 100 ml, nunca muda. Cadê? Todos. Inclusive esse soro essa ampola de glicose. Isso quer dizer que a cada 100 ml nós temos 50 gramas de glicose. Nós vamos fazer a regrinha de 3 simples aqui embaixo também. A cada 100 ml nós temos 50 gramas de glicose porque é 50%. Diferente do outro que era 10% e do outro que era 5%. Aqui é 50%. E nós não temos muito volume, muito soro, muito líquido, muito solvente. Nós temos pouquinho, ó, só 10 ml. É uma ampolinha pequenininha. Tá ok? Então vamos à regrinha de 3 simples. Esse 50% a gente vai montar agora e vai pegar os 10 ml e verificar quantos gramas há dentro dessa ampola de glicose. 50%. Vamos trazer para cá. Vamos colocar aqui. Então olha só. Disponível 2. Vou colocar aqui, ó. Disponível 2, que são as ampolas. O que nós temos disponível? Ampola 10 ml, 50%. A porcentagem de glicose dentro é altíssima. Só que é só 10 ml. Então o que a gente vai fazer? Já que é 50%, o que a gente tem que saber nesse 50%? Tem que saber que a cada 100 ml, ó, a cada 100 ml, sempre assim, Marcos? Sempre. A cada 100 ml nós temos, já que é 50%, nós temos 50 gramas de glicose. Gramas de glicose. Ah, Marcos, então
Quando fala de ampola de glicose 10 ml 50%, ou 20 ml, ou 50 ml 50%, é a mesma coisa dentro do solvente. É a mesma coisa dentro do solvente. Então o soluto, já que é 50%, o soluto é um medicamento, é o pozinho lá, é o medicamento, é a glicose. Né? Não sei se é pó, é a glicose, tá? Então quer dizer que a cada 100 ml nós temos 50 gramas de glicose dentro. A cada 100 ml, ó, é 100 ml para todos, ó, não se confunda com esses 10 ml. Vamos utilizar os 10 ml aqui para a gente saber quantos gramas de glicose nós temos dentro desses 10 ml. Ah, Marco, inverteu as coisas aí, inverteu as coisas aqui, ó. O ml caiu bastante, que é o volume, e o grama aumentou muito, né? Que agora é 50%. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui é padrão para todos. Olha a porcentagem e aí pode colocar aqui, ó. A cada 100 ml você tem o número que está aqui, gramas de glicose. O número que está aqui, gramas de glicose. Então nessa ampola, peraí, a ampola ela não tem 100 ml, é 10 ml. Então a gente vai colocar aqui os 10 ml, olha que interessante, 10 ml que é a ampola de 50%, ela possui quantos gramas de glicose também? Quantos gramas de glicose também? Marcos, olha que interessante, novamente. 10 ml possui quantos gramas de glicose? Sendo que nossa ampola de glicose, olha aqui, ó. Temos disponível, temos também disponível ampola de glicose. Ampola de glicose é a mesma coisa, é um soro com glicose dentro, só que agora é ampola pequenininho. 10 ml 50%. 50% já quer dizer muita coisa, que é 50 gramas a cada 100 ml. Em 10 ml, quantos gramas de glicose nós teremos em cada ampola? Quantos gramas de glicose nós teremos em cada ampola? Ó, a ampola tem 10 ml, não tem 100 ml. O volume é bem menor, né? 10%. Para quem entende um pouquinho de matemática, é 10% daquele. Se aquele é 50 gramas a cada 100 ml, e esse? Quantos gramas nós temos dentro desse? Vamos fazer a continha. A regra de 3 simples também. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. O que nós vamos descobrir agora? Quantos gramas de glicose nós temos dentro da ampola de 10 ml? O que nós vamos descobrir agora é quantos gramas de glicose nós temos dentro dessa ampola de 10 ml. Sendo que ela é 50%. Já que é 50%, isso quer dizer que a cada 100 ml nós temos 50 gramas de glicose. Tá aqui. Você tem que saber disso aqui, ó. Tá legal? Tem que saber. Então vamos trabalhar agora. Então, ó, 100 vezes x é a mesma coisa. 100 vezes x é igual 100 vezes x, multiplica em x, né? Multiplica em cruz, né? 100 vezes x é igual, tá aqui, a 10 vezes 50. Ou 50 vezes 10 é a mesma coisa. 50 vezes 10. 10 vezes 50 é a mesma coisa que 50 vezes 10. 100 vezes x é a mesma coisa que x vezes 100. Dá na mesma. Tá? Mas a melhor forma de montar é assim. Por que eu montei aqui o 50 na frente do 10? Porque novamente nós temos um número multiplicado por 10 e agora a gente já sabe como fazer. Multiplicar um número por 10 é pegar o número, colocar na resposta e o zero do 10. Então dá 50 e um zerinho que vira 500. Então aqui, ó, 100 vezes x, vamos copiar, 100 vezes x é igual a multiplicar um número por 10, é pôr o número na resposta e o zero do 10 junto. Deu 500. Tá legal? Estamos descobrindo o valor do x, que é a quantidade de glicose, de gramas, quantos gramas de glicose há dentro desse frasco de 10 ml. Então aqui, né, está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x igual a 500 dividido por 100. X é igual a 500 dividido por 100. Olha que interessante.
Olha o corta, corta aí, ó. Corta, 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 corta. 5 dividido por 1 é 5. Então, x é igual a 5. 5 o que, Marcos? X é igual a 5, ó, estamos encontrando o valor de x, que é a quantidade de gramas que há dentro dessa ampola de 10 ml e 50%. Acabamos de encontrar. É grama. Ó, o valor de x é dado em grama, não é em ml, tá? Gramas de glicose. Olha que interessante. Mais uma resposta. Vamos lá. Agora vamos analisar, pessoal. Ó, vamos à prescrição médica, vamos ver o que nós temos disponível no frasco de soro e vamos ver o que temos disponível na ampola. Tá. Você vê que tudo se trata de gramas. Gramas de glicose dentro da ampola, dentro do frasco de soro e na prescrição também. É tudo gramas. Você vê que transformação de soro, na verdade, se trata de gramas de glicose. Gramas de glicose. Então o médico ali, através da prescrição dele, ele já sabia, ele queria que 50 gramas de glicose. E para chegar a 50 gramas de glicose, ele passou esses dados aqui para você, ó. O médico sabe que nesses dados aqui, você consegue 50 gramas de glicose. E a gente, utilizando a regrinha de 3 simples, descobre quantos gramas de glicose ele quer. Ele quer que a gente administre no paciente. No nosso soro disponível, que a gente viu lá em cima, nós temos quanto de glicose? Apenas 25 gramas no frasco de 500 ml. 25 gramas. Então faltou 25 gramas. Ele quer 50, nós temos 25. E agora entra a ampola. Ó. Nós precisamos de 25 gramas de glicose para atender a prescrição médica, porque é 25 mais 25 que vai dar 50. Interessante. Então, Marcos, então se eu pegar, por exemplo, isso aqui, esse X é quantos gramas de glicose há dentro desta ampola. Só tem 5 gramas de glicose, apesar de que a porcentagem é bem grande, mas a ampola é pequenininha. Então, olha só, caiu para 5 gramas. Então, dentro dessa ampola, nós temos apenas 5 gramas de glicose em cada ampola. E para atender a prescrição médica, que é 50? Como que a gente vai fazer? É muito fácil, é só você analisar aqui, ó. Uma ampola tem 5 gramas. Se eu misturar aqui nesse soro glicosado, né, que é de 500 ml, se eu aspirar esses 10 ml, ó, se eu aspirar esses 10 ml, que contém dentro dele 5 gramas de glicose, e colocar dentro desse frasco de soro, nós vamos para 30 gramas, concorda? Novamente, se eu aspirar 10 ml, esses 10 ml, o total da ampola, se eu aspirar tudo, o que eu vou estar aspirando? 10 ml de volume, né, de solvente, e ao mesmo tempo eu vou estar aspirando também o medicamento, né, que é o soluto. Eu vou estar aspirando também a glicose, 5 gramas de glicose. E aí eu vou lá dentro desse frasco e injeto dentro desse frasco. Quanto que eu injetei? 5 gramas, e agora foi para 30. Ah, legal, hein? Se eu pegar mais um, aspirar, injetar aqui, vai para 35. Mais um, se eu aspirar, injetar nesse frasco, vai para 40. Mais um, que eu aspiro e injeto aqui, vai para 45. Mais um, vai para 50. Então como que eu faço, Marcos? Quantas vezes? Vamos ver, 5 vezes 5 é 25. Ah, então serão 5 ampolas? Exatamente. Ou você pode pegar esse aqui, ó. Vamos fazer a continha, ó. Olha que interessante, ó. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Quanto foi a prescrição médica? Em termos de gramas de glicose, o médico prescreveu, indiretamente, ele quer 50 gramas. Tá. Quanto que nós temos disponível? 25. Então, disponível nós já temos 25. Então, tira já os 25. Concorda comigo? Que nós já temos 25. Que é igual a 25 gramas, que é o que falta. O médico quer 50, temos 25, que é no frasco de 500 ml, falta 25. Então nós pegamos, cada ampola ela contém 5 gramas, é só pegar esses 25 que falta e dividir por 5.
não falta 25 gramas? Cada ampola tem 5 gramas, divide para ver o que vai dar. Vai dar 5, ó. 5 o quê? Ampolas. Ah, interessante, Marcos. Essa é a nossa resposta. Então, ó, o médico prescreveu 25 gramas indiretamente, né, através de porcentagem e ml. Nós temos disponível o frasco de soro glicosado, que nos dá 25 gramas, descobrimos aqui. Então, 50 menos 25, só falta 25 gramas. 25 gramas, cada ampola tem 5 gramas, 25 dividido por 5 dá 5, porque 5 ampolas de 5 gramas, 5 vezes 5 é 25. Então, nós vamos aspirar, ou seja, vamos aspirar todas as ampolas, todas as 5 ampolas, e colocar dentro desse frasco aqui, que vai te dar os 50 referente à prescrição médica. Então, 5 ampolas, né, que cada ampola te dá 5 gramas, e mais o frasco de 500 ml que vai te dar 25 gramas. Então, é um desse mais 5 desse, ó. 5 ampolas, conforme a descrição, vai te dar 5 vezes 5, 25, 25 gramas. Mais 25 gramas que está dentro desse frasco nos dá os 50 gramas correspondente à prescrição médica. Então é isso, a resposta vai ser: vamos utilizar o frasco todo, que nos dá 25 gramas, e vamos utilizar 5 ampolas. 5 ampolas vai dar 25 gramas também. 25 com 25 atende à prescrição médica, porque cada ampola contém 5 gramas. 5 vezes 5, 25. Então 25 mais 25 atende à prescrição médica. Então nós vamos precisar do frasco de soro glicosado 5%, e vamos precisar também de 5 ampolas de glicose 10 ml 50%. Novamente a resposta. Para atender à prescrição médica, que era soro glicosado 500 ml 10%, nós vamos precisar de um frasco de soro glicosado 5% 500 ml, e vamos também precisar de 5 ampolas 10 ml 50%. Vamos precisar de 5 ampolas 10 ml 50%, está escrito lá nela, e vamos precisar de um frasco 500 ml 50%. Marcos, mas aqui o ml vai ficar 50 ml a mais, um pouco, né? Porque aqui nós já temos 500, que foi solicitado pelo médico 500. Nós já temos 500 aqui. Aqui vai aumentar um pouquinho, né? Porque são 5 ampolas de 10 ml. Não tem problema, é apenas 10% de solvente. É um pouquinho a mais, não tem problema nenhum. Quando você aspirar 5 ampolas, você vai estar aspirando 50 ml, né? Que 10 ml é 5, 20 ml, 10, 30 ml, 15, 40 ml, 20, 50 ml, 25, que é o que a gente precisa, 25, 50 ml, tudo misturado dentro desses 500, não há problema nenhum. Então é isso que você precisa: 5 ampolas, 10 ml, 50%, e um frasco de soro glicosado 5%, 500 ml. Tá bom, pessoal? Mais uma aulinha aqui pra gente. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante, estudem novamente se você não entendeu. Prestem bastante atenção, tá bom? E é isso aí, Marcos Alba Matemática, há 13 anos aqui no YouTube, trazendo cultura, trazendo informações para todas as famílias. Um abraço e até a próxima.